Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aline Vistorias Humanizadas. Pessoal, esse vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu não vim falar de um assunto só específico sobre vistorias. Eu vim conversar com vocês sobre vistorias, mas de uma maneira geral. Nesses últimos dias eu ando refletindo muito sobre esse trabalho, sobre as vistorias, sobre esse nicho dentro do mercado. E aí eu fiquei pensando o que falta ainda para as pessoas terem a consciência de trabalhar com vistoria de forma preventiva, né? Eu vejo que tem muita gente ainda fazendo esse trabalho de maneira amadora, né? Sem nenhuma base, sem nenhum conhecimento, desdenhando realmente desse trabalho que depois a gente só vai se dar de conta que ele foi mal feito lá na vistoria de saída, quando o inquilino já está entregando o imóvel. Então eu particularmente eu gosto demais desse nicho no mercado. Eu não sei o porquê que isso tem um propósito tão grande na minha vida. Eu trabalho com vistorias e estou no mercado imobiliário há muitos anos, assim. Então, acho que desde 2008, 2009 que eu comecei a trabalhar com vistorias, trabalhei como vistoriadora, já fiz treinamento, já fiz a gestão de manutenção dos prestadores de serviço, negociação de conflitos, tudo dentro do nicho de vistorias, tudo que envolve as vistorias. Então eu estava pensando sobre algumas palavras-chave, assim, que as pessoas ainda precisam criar uma consciência de como que é fazer esse trabalho, como que realmente a gente previne problemas com as vistorias, que na verdade a vistoria é um vilão, parece ser um vilão dentro da imobiliária. Eu lembro que teve alguns episódios que quando eu tinha que contratar alguns vistoriadores, abriu uma vaga dentro da imobiliária e quem trabalhava na imobiliária, né, num cargo, vamos dizer, inferior ao de um vistoriador, nunca queria ser, a pessoa nunca queria ir trabalhar como vistoriador, né? Então, eles não queriam ser promovidos, essa é a palavra que eu estava procurando. Quem trabalhava num cargo inferior não queria ser promovido a vistoriador porque não queria se envolver nesse trabalho. Eu vejo que tem um tabu muito grande em volta das vistorias, né? Que a vistoria é um problema, que é só incomodação. Mas assim, eu não consigo enxergar por esse lado, assim, eu consigo, talvez porque eu tenha a consciência de como fazer esse trabalho de uma maneira preventiva, né? De como fazer esse trabalho com que ele não dê problema depois lá na frente, né? Então teve muita coisa assim durante toda a minha carreira que eu levo em consideração hoje, coisas que realmente eu errei, coisas que não eram para ser feitas daquela maneira, coisas que eram para ser feitas de outro jeito, e eu aprendi com esse erro, entendeu? Então assim, eu aprendi realmente errando, eu aprendi realmente acertando. Então tem várias coisas em que eu comecei a montar a minha maneira de ver esse trabalho como uma maneira que flui e que eu comecei a ter resultados positivos da maneira como eu trabalhava com as vistorias. E eu não podia guardar isso só para mim, né? Então eu precisava compartilhar com outras pessoas, e quando eu comecei a falar sobre vistorias na internet, nas redes sociais, a mostrar o meu trabalho, a ensinar pessoas a fazer vistoria, desde o primeiro dia, eu tento, né, ao máximo que eu consigo, passar para as pessoas essa consciência que precisa ter, que a vistoria é um trabalho preventivo, que a vistoria é um tecnológico humanizado, porque a gente precisa do aplicativo, né, quanto um aplicativo bem desenvolvido, um aplicativo que vai ajudar o vistoriador a otimizar o tempo na hora de verificar os itens. Então, assim, a vistoria, ela faz parte de uma engrenagem, é uma engrenagem. Eu falo muito disso, eu tenho um curso falando sobre isso, sobre a engrenagem de locação, tudo que envolve a vistoria. Então ela faz parte de uma engrenagem, ela está dentro do ciclo do imóvel dentro da imobiliária, então ela faz parte de todos os ciclos. Dentro desse curso de engrenagem de locação eu falo muito disso. Mas assim, eu falei em palavras-chave, assim, quais as palavras-chave hoje que as pessoas
precisam entender sobre vistoria é que ela é um trabalho preventivo, ela apresenta uma solução, é um trabalho que é uma engrenagem, que precisa amarrar todos os fatos, que precisa sempre ter argumentos para que a vistoria precisa ter fatos para o argumento ser embasado lá na saída, lá na desocupação, ou seja, para tomar uma decisão assertiva com relação àquele imóvel. A vistoria ela serve como base para todas as ocasiões do imóvel dentro da imobiliária. Então, se o imóvel foi alugado e o imóvel está passando por uma manutenção, ou se tem alguma reclamação do inquilino por conta daquele imóvel, que ainda está naquele dilema se é responsabilidade do proprietário, se é responsabilidade do inquilino, como que foi entregue a vistoria para ele. Se não tiver isso muito bem amarrado na vistoria de entrada, não tem como ter uma resolução assertiva com relação a esses fatos, porque não tem um trabalho bem feito. Então é um trabalho preventivo, necessita que a pessoa tenha essa empatia. O vistoriador que faz precisa ter essa mentalidade assim de conseguir enxergar problemas de necessidade primária, conseguir verificar danos pré-existentes, registrar isso na vistoria, se comunicar de maneira adequada, informar para as partes envolvidas. Enfim, gente, assim, esse vídeo aqui não é para falar sobre uma pintura, para falar sobre vistoria de saída, de entrada, né, sobre como vistoriar cada item, informações que agregam valor na vistoria. Na verdade, eu vim mais aqui abrir realmente o meu coração para vocês com relação a esse sentimento que eu tenho ainda, que eu vejo pessoas, empresas preocupadas e ainda sabe, ainda vivendo em círculos com relação a esse trabalho, que cai sempre naquela rotina diária de apagar incêndio, de dar problemas. É claro que sempre vai dar problema a vistoria, ela sempre vai dar problema no sentido porque são muitas pessoas envolvidas, né? Mas eu digo sobre o fato, sobre o relatório, né? Sobre a conferência do imóvel ali, a vistoria mesmo do imóvel, de maneira preventiva, feita por um profissional 100% preparado, com informações realmente fidedignas ao imóvel, sabe? A imobiliária e a empresa, proprietários se preocuparem em realmente colocarem na vistoria aquilo que agrega valor, colocar na vistoria aquilo que vai realmente fazer a diferença de não dar problema depois. Pode ser que dê problema? Sim, nós somos humanos, o vistoriador, por mais preparado que ele esteja, ele pode errar num dia, ele vai estar com pressa, ele vai ter falta de atenção, mas não é por falta de conhecimento, é por falta de atenção realmente da correria e por interpretação, tem algumas pessoas que não levam esse trabalho de forma imparcial e acabam se envolvendo com uma das partes ali, no sentido de ter um interesse maior em que aquele problema seja resolvido ou não. Então, se a gente for parar para pensar em todos os problemas que dão com a vistoria, ou elas são porque não tinham os fatos bem registrados no início, ou porque tem algum jogo de interesse, né? Alguma coisa que alguém não está querendo fazer a sua parte. Então, assim, eu sempre falo uma frase que contra fatos não há argumentos, e a gente precisa ter os fatos bem amarrados. Então, para mim, a vistoria, ela é uma solução. A imobiliária precisa enxergar isso como solução. A vistoria precisa ser muito bem amarrada, alinhada com todos os outros setores, né? Com todas as outras frentes ali da empresa, seja empresa de vistoria, seja imobiliária, seja proprietário. O proprietário que faz uma vistoria diretamente com o inquilino, ele precisa entender que o que tem que estar na vistoria é algo realmente de usual do inquilino, precisa estar apto para o inquilino morar no imóvel, entregar o imóvel sem problemas estruturais. Então, assim, e as imobiliárias precisam entender que quem vende, né, aquele imóvel, quem anuncia, vamos melhor falando de locação, vender, que eu digo, é mostrar o imóvel, né, para que ele seja alugado, falar bem do imóvel, mostrar as partes boas, localização, número de dormitórios, iluminação, enfim. Quem passa essa informação para o cliente não está sabendo, né, qual é a real situação do imóvel. Daqui a pouco o imóvel tem problemas, mas aí a imobiliária está anunciando algo que não sabe o que é, não conhece o produto. Então a vistoria precisa ser preventiva antes mesmo de ser alugado o imóvel. Precisa ser feita a vistoria na hora do agenciamento, né, para deixar tudo realmente alinhado, tudo resolvido. Eu falo muito isso no curso da engrenagem de locação, de como a gente evitar esses conflitos finais,
fazendo a vistoria desde lá do agenciamento. Então, assim, tanto para quem trabalha na parte interna, né, alugando imóvel, fazendo a parte administrativa de manutenção, até os vistoriadores que vão fazer a vistoria, tanto empresa quanto pessoas precisam ter a consciência que a vistoria de locação é algo preventivo, que a vistoria de locação é algo que pode ajudar a alavancar aí a empresa, pode ajudar muitas pessoas, né, pode solucionar vários problemas, só que todo mundo precisa entender que cada um precisa fazer a sua parte, né? Onde um não quer fazer a sua parte ou não se responsabiliza, a engrenagem começa a travar, né? Então é muito importante, assim, sabe? Então eu me pego refletindo muito sobre isso, sabe? Eu gostaria muito, assim, que as imobiliárias, as pessoas pensassem na vistoria como uma solução, né? E não como um problema. Precisa ter colaboração entre os setores, né? Eu sempre falo também que a gente precisa entregar o que a gente vende. Então, seja tu que vende vistoria ou para ti que vende, né, que aluga o imóvel. Então, se tu aluga um imóvel bom, apto para moradia, realmente precisa estar apto para moradia, precisa realmente a imobiliária conhecer o imóvel antes de colocar o teu inquilino, o teu cliente lá dentro para morar. Precisa ter um laudo realmente bem estruturado, bem informado, com informações fidedignas, para que aquele inquilino tenha a segurança de estar morando num lugar realmente que esteja apto para moradia. Então, cabe à imobiliária ter essa consciência, né? E não levar a vistoria como se fosse algo só lá e ver se tá bom, às vezes nem faz a vistoria, né? Então, assim, eu venho muito com essa consciência de que a vistoria e quem faz a vistoria precisa entender sobre locação, ter a consciência sobre locação, né, entender a importância desse trabalho, entender a importância dos fatos bem registrados, das informações fidedignas, verdadeiras dentro do relatório, ter registros fotográficos, vídeos, enfim, amarrar tudo, né, para que não dê problema lá na saída. Então, as pessoas e as empresas tendo essa consciência da vistoria humanizada, né, da empatia, da colaboração, da boa comunicação, com certeza a gente vai conseguir minimizar os diversos problemas diários que as imobiliárias enfrentam com relação às vistorias, desde dos problemas mínimos, de uma pequena desentendimento por conta de um processo que não está bem estruturado, até um processo judicial que acaba envolvendo aí custos também e grandes prejuízos, né, para as imobiliárias. Então, assim, esse vídeo é mais um desabafo mesmo, abrindo meu coração, falando para vocês que eu reflito demais, assim, sobre como que eu posso ajudar as pessoas, como que eu posso realmente falar de vistoria, fazendo com que as pessoas tenham essa mesma consciência, esse mesmo olhar que eu tenho para as vistorias, esse mesmo olhar humanizado para esse trabalho realmente fazer a diferença no dia a dia e a imobiliária, a empresa ter realmente um diferencial. Não, aquele lugar eu vou alugar lá porque lá tem uma vistoria em que eu tenho liberdade, uma vistoria em que eu posso confiar, uma vistoria que realmente eu não vou ser enganado, porque tem muito inquilino que acha que vai ser enganado, que a imobiliária só quer tirar dinheiro dos inquilinos, que na hora de alugar é tudo um amor e na hora da saída eles querem cobrar tudo. Então tem essa visão, as pessoas têm essa visão com relação à vistoria, sabe? Então isso tudo é muito complicado e torna esse processo de vistoria sendo um vilão. Então eu quero desmistificar isso, sabe? Então, assim, não importa se uma pessoa vai ouvir esse vídeo, se 100 mil pessoas, milhões de pessoas vão ver esse vídeo, se eu conseguir pelo menos conscientizar uma pessoa de que esse trabalho é um trabalho que pode ser feito de maneira preventiva e que isso é só o começo, sabe? Isso é só começar a mudar esse processo, ter essa mudança de cultura, sabe, com relação a esse trabalho, que eu tenho certeza absoluta de que a performance da equipe que trabalha com vistoria e tanto os vistoriadores, com certeza vão ser muito mais motivadores a partir do momento que eles entenderem que a vistoria é algo preventivo, que a vistoria é algo que a gente precisa ver danos pré-existentes, informar as partes envolvidas, ter mais assertividade em toda
em toda a tratativa com relação a esse trabalho. Eu tenho certeza que os conflitos vão diminuir aí, pelo menos pela metade ou mais do que a metade, assim, isso eu posso garantir para vocês, ou até mesmo zerar, dependendo aí se a imobiliária já está no começo ou se realmente vai reformular aí todo o processo de vistoria. Então é muito importante, independente de qual fase tu estejas fazendo esse trabalho, se tu é um vistoriador iniciante ou se tu é um vistoriador que já está no mercado, é bem importante tu virar essa chave dessa consciência, desse trabalho preventivo em que tu pode ajudar muitas pessoas e as empresas podem realmente fazer a diferença no mercado, levando em consideração esse trabalho. Tá bem? Esse foi o meu recado aí para vocês dessa semana. Vejam lá os cursos, né, que a gente tem, que eu gravei para vocês aí, falando muito sobre essa consciência, tanto da vistoria de entrada quanto da vistoria de saída. Os cursos, eles falam de maneira mais técnica, né? Então, eles falam muito como vistoriar cada item, né? O que é preciso a gente registrar no relatório para que fique o item por completo registrado, né? Para que não dê nenhum problema. E na parte da engrenagem de locação fala muito sobre essa vistoria preventiva, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.